Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Deixe o seu like, que é sempre importante aqui para o crescimento aqui do nosso canal. Tem também o clube de membros, tá? No clube de membros tem o grupo no WhatsApp comigo 24 horas por dia para a gente bater um papo sobre São Paulo e eu deixar você informado 24 horas por dia. Tem também os vídeos exclusivos para membros, o servidor lá no nosso Discord para a gente sempre bater um papo no pré-jogo e também as lives exclusivas. Bora falar sobre São Paulo? Antes de trazer qualquer informação, o Zubeldia teve uma treta ali com o Gabriel Sá, para quem não se ligou na coletiva. O Gabriel Sá ele estava iniciando um raciocínio, né, para trazer a avaliação do Zubeldia no jogo, trazendo também um pouco do contexto da briga ali, da discussão que tiveram Alan Franco, Luciano e André Silva. E aí, nesse complemento, o Gabriel Sá cita essa treta e iria falar como é que está enfrentando essa crise, esse momento de não ter resultados positivos no sentido de vencer e essa cobrança e análise do jogo. Zubeldia não gostou da pergunta do Gabriel Sá, e aí até então é direito dele de não querer responder, só que aí depois ele até faz acusações ali ao Gabriel, dizendo que o Gabriel, será que ele não torce para rivais e tudo nesse sentido, e até ele não gostou da pergunta, não quis entrar nesse mérito, muito porque na visão dele a pergunta estava num sentido de tipo, é, a gente teve um jogo aqui que foi bom fora de casa, disputado, e a gente já vai entrar nessa polêmica, sendo que a gente pode falar sobre o jogo, eu não quero entrar nessa polêmica e tudo mais. E aí, só que aí depois da coletiva ter terminado, o Zubeldia depois vai em direção ali ao Gabriel Sá e fala novamente, acusando ele de se ele que ele não gostou da pergunta, que se o Gabriel Sá, da arquibancada tricolor, se ele torcia para rivais e tudo. O Gabriel Sá que faz é uma grande cobertura do São Paulo Futebol Clube, não só nas suas redes sociais, mas também no Arquibancada Tricolor, há um bom tempo já. E aí teve toda essa questão e, cara, complicado, né? Acho que o Zubeldia passou um pouquinho ali do tom, não sei se uma questão até de entendimento da língua, se ele não sentiu que a pergunta do Gabriel Sá era de um tom diferente do que ele mesmo perguntou o Gabriel. Então acho que foi um Zubeldia muito na defensiva, né? E acho que, na minha visão, eu, como jornalista, e não é corporativismo nem nada, a gente está justamente para fazer as perguntas que mais podem incomodar, né, o treinador, o jogador, a comissão técnica, a diretoria, a gente está aqui para questionar sempre. Então acho que o Zubeldia poderia ter ido por um tom diferente, mas também quem sou eu para falar o que o Zubeldia deve ou não fazer? Ele achou que estava no direito de reagir dessa forma, mas desde já todo aqui o meu apoio ao Gabriel, acho que ele fez o trabalho dele, tá tudo certo, e não acho que o Zubeldia teve um bom tom na coletiva, acho que ele poderia querer dar, se ele quisesse dar uma patada no Gabriel, né? Sabe quando o treinador dá aquela ríspida? Acho que ele poderia de fazer de outras formas, acho que dessa ele acabou passando um pouco do ponto, mas, repito, toda a solidariedade ao Gabriel nessa questão aí. Bom, agora bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. A gente trouxe com exclusividade, né, que a informação de que o Alves seria titular, para quem não acompanhou nas redes sociais, no X e também no Instagram. A gente não trouxe aqui no YouTube, que a gente já tinha gravado o vídeo antes, e ali por volta do almoço até, a gente já tinha confirmado a informação de que Matheus Alves seria titular do São Paulo e o Lucas Ferreira ia para o banco. E aí a gente traz aqui um pouquinho de justificativas. O primeiro ponto é de que, na visão do Zubeldia, mesmo, né, nesse esquema com o Cedric aberto e jogando numa segunda linha, focando primeiro na questão do Alves, existe o entendimento do Zubeldia que o Luciano de fato não tem conseguido ter um bom rendimento atuando nessa função mais centralizado atrás do atacante. Então qual que era a opção que ele tinha para jogar? Era o Alves.
Então, ele quis apostar no garoto nesse sentido, porque ele entendia que na posição, para manter o esquema de jogo, para não ter que modificar o time novamente ou trazer um novo esquema, ele precisava de um meia de fato para fazer a organização de jogo. Então foi por conta disso que ele optou pela entrada do Alves e a saída do Luciano. Já a entrada do Lucas Ferreira, além do fato de que o jogador jogou 90 minutos nas últimas 2 partidas e poderia ir para uma sequência de 3 jogos, a gente está vendo aí o quanto o São Paulo está sofrendo com essas contusões. Então, além do fato de ter essa preservação, porque é um atleta que jogou 2 jogos consecutivos, tem o fato também de que, na visão do Zubeldia, a entrada do Cédric, por atuar fora de casa, teria ali um pouco mais de proteção na parte defensiva, né? Porque na expectativa do Zubeldia, inclusive, era do Botafogo ter vindo para campo com 3 volantes, né? Com o Marlon Freitas, o Gregory e o Patrick de Paula, que é o que ele vinha jogando, e o Savarino com mais liberdade, mas caindo mais pelo lado esquerdo. E aí você tendo Ferrarese e Cédric ali para fazer essa proteção, essa dobra, o Zubeldia entendia que poderia anular ali as melhores ações. O que ele não contava é que, de fato, houve uma alteração. O Matheus Martins, que já é um ponto até no estilo, tá, do Ferreirinha, acabou entrando no time, saiu o Patrick de Paula, mas mesmo assim, na visão ali, na análise da comissão técnica, houve uma proteção ali pelo lado direito, então foi mais pensando na parte tática do que propriamente também pensando na parte técnica, além do fato de que o Lucas Ferreira vinha de 2 jogos já consecutivos. Então, como o Zubeldia, para jogar em casa, queria um ponta um pouco mais agressivo, ele foi com o Lucas Ferreira nos 2 jogos no Morumbi. Mas agora, como ele foi fora de casa, que ele queria um pouco mais de proteção ali pelo seu lado direito, ele acabou optando pelo Cédric. Então, por conta disso, de que Alves e Lucas Ferreira acabaram sendo os titulares na partida contra o Botafogo, tá? Bora trazer informação sobre Caleri. Preocupante, tá? Preocupante. Na manhã desta quinta-feira devem ser realizados os exames médicos, mas a gente conversou com pessoas do Caleri ali, a gente conversou, teve oportunidade de entender também o lado do jogador nesse sentido, né? Como é que estava o sentimento dele, o que, que ele estava achando, o que, que ele estava sentindo ali em termos de dores, e o que a gente pôde ouvir é que o jogador já experiente, ele sabe que foi algo grave. E aí, é claro, a gente torce para que o próprio Caleri esteja errado, mas aí a gente também traz a informação de que o Caleri, ele sabe que foi algo grave. Ele sabe que não foi uma lesão simples. Ali no vestiário ele já tinha falado, já tinha comunicado, já tinha conversado até com pessoas próximas de que ele estava esperando pelo pior. E aí a gente fala com pessoas do departamento médico do São Paulo e evitam, né, trazer qualquer tipo de precipitação, não querem adiantar coisas, até porque, né, não dá para olhar também e ter um diagnóstico 100%. Até porque já aconteceram diversos outros casos que olharam ali e acreditavam que era algo mais grave, foram fazer exames e não era tão grave assim. Vide, por exemplo, o Arboleda recentemente, esperava-se um estiramento, mas no fim das contas era só uma sobrecarga muscular. Só que mesmo não querendo essa precipitação, eles também acreditam que pode ser LCA, que há indícios, fortes indícios de ser LCA, mas só vai haver a confirmação de fato com a realização dos exames médicos, que aí a gente vai ter de fato qual que vai ser esse grau de contusão. Se for LCA, acabou a temporada para Jonathan Caleri, não deve ter condições de estar em abril. Lesões de LCA no melhor cenário possível são 8 meses. Então, no mês 4, 8 meses, dá 12 meses lá em dezembro. Caleri não, se confirmar essa contusão de fato, Caleri não deve mais atuar mais pelo São Paulo em 2025. A gente torce ainda porque, por mais que seja a primeira impressão ali dos médicos e até o próprio sentimento do jogador nesse sentido, a gente espera que não seja nada grave nesse ponto, né? Que seja o mais simples possível, mas é real que as primeiras impressões preocupam bastante. Aí o São Paulo tem o André Silva para jogar na função de centroavante, ele que inclusive acabou entrando durante a partida contra o Botafogo e fez o segundo gol ali com assistência do Ferreirinha. E tem também, quem sabe, o Rian Francisco possa começar a ter mais oportunidades, começar a entrar mais nos jogos
com essa ausência do Calleri, e aí pode mudar esquema também, Luciano, quem sabe, pode fazer uma função de falso 9, São Paulo pode começar, quem sabe, a olhar no mercado, tem aquele super reforço, né, a Superbet, novamente está disposta a ajudar o São Paulo a contratar mais um jogador, quem sabe essa contratação pode acabar pintando sendo um centroavante, mas toda a força e recuperação para o Calleri, aí a gente está aguardando aí os exames médicos para a gente ver como é que foi de fato essa situação. Para a gente fechar, bora falar sobre essa treta de André Silva, Luciano e Alan Franco, mas trazer um pouco dos bastidores no vestiário, né? Depois ali daquela treta, todos foram pro vestiário e aí a gente conseguiu alguns bastidores de toda essa treta. Primeiro ponto, há um entendimento de geral, inclusive de comissão técnica, que isso também é um fato positivo, né? De que os jogadores estão se cobrando entre si, de que de fato há um descontentamento com o que tem acontecido, e a treta ali começa com Alan Franco e Luciano, com o Alan Franco questionando ali algumas questões do Luciano dentro de campo. O André, quando houve esse questionamento, ele ouve, na verdade, o sentido do Alan Franco, não criticando o Luciano só em si, mas criticando também todo o sistema ofensivo por não ter matado o jogo. E aí o André Silva, ouvindo isso, também entra na roda e aí o Alan Franco responde, aí as respostas vão pegando uma resposta e aí todo mundo acaba discutindo ali. No vestiário também houve, né, mais discussões ali, mais cobranças entre eles. Houve uma reunião geral ali para todo mundo tentar entender o que está acontecendo, cobrança de lá, cobrança de cá. A comissão técnica do Zubeldia também pôde falar bastante num tom um pouco mais de cobrança. E repito, tá? Todo mundo que eu conversei, todo mundo me trouxe um cenário positivo dessa cobrança. Não foi, vamos derrubar técnico, esse cara não joga mais, esse cara aqui não quero mais olhar no olho, esse cara aqui não. Todos foram no sentido de tipo, pô, é isso mesmo, é vestiário de futebol, a gente tá se cobrando, pô, fala uma coisa, ele fala uma coisa que lá passou um pouquinho do ponto, pede desculpa, mas mesmo assim mantém a cobrança. Então, foram adultos que estão dentro de um time de futebol e que se questionaram e se questionam e estão se cobrando cada vez mais para sair dessa situação. A pressão não é só do Zubeldia, a pressão também está com os jogadores. Então os jogadores entendem e eles sabem que eles também estão devendo e eles estão se cobrando há um bom tempo. É fato que as coisas não estão andando, mas pelo menos eles estão se cobrando cada vez mais ali, e isso no ponto de vista de jogadores, comissão técnica e departamento de futebol, isso foi tudo muito positivo. Aí só para dar o meu pitaco, a minha opinião nisso tudo, quem sabe um psicólogo ou uma psicóloga, uma equipe de psicologia poderia ajudar também nesse momento de crise do São Paulo, mas tanto comissão técnica, departamento de futebol e presidência acreditam que isso é coisa do passado, é coisa que não serve para um grupo de futebol, que eles são autossuficientes ali para resolver as suas questões. São escolhas, são escolhas. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Acho que como o jogo foi um pouco mais cedo, evitei dar um pouquinho da minha opinião, mas eu trouxe minha opinião lá no Instagram, mas não acho que foi um dos piores jogos, tá? Acho que foi melhor do que os jogos que o São Paulo jogou em casa, inclusive. Mas acho que os jogadores também acabaram perdendo bastante gols. O André Silva perdeu, furou, o Luciano acabou perdendo um gol também de cabeça. Acho que tem questões táticas do Zubeldia, mas acho que jogadores também tecnicamente poderiam ter feito algumas escolhas melhores. Mas é isso. O Zubeldia vai para o jogo contra o Santos prestigiado ainda no cargo e a tendência dele seguir no comando por mais um tempo. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Lembrando, a partir das 7 horas estarei ao vivo com o Ilídio para a gente bater um papo e conversar bastante sobre tudo do São Paulo Futebol Clube. Combinado? Um abraço para todo mundo. Até mais tarde, até às 7 horas, aguardo você. Boa quinta-feira para todo mundo. Quero muito ouvir sua opinião sobre todas essas questões que a gente trouxe. Combinado? Só passando aqui um check-up aqui no meu mini roteiro, consegui trazer todas as informações. Até a próxima. Tchau!